Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações e o assunto vocês já sabem, né? Lulita, né? Deixa eu vir aqui, olha só, mais de 70% das medidas provisórias de Lula caducam. Isso não é bom, gente. Convenhamos que para Lulita isso não é bom, né? Você imagina um governo, gente, com mais de 70% das medidas provisórias rodando, indo pro saco, pro beleléu. Esse é o governo de Lulu, gente. Cara, isso mostra a falta de governabilidade desse governo, né? E a falta de capacidade dele emplacar alguma coisa sem que ele abra os cofres públicos. Porque tudo que Lula conseguiu emplacar até agora foi debaixo de derramamento de dinheiro. Corta gastos, ou melhor, aumenta tributos para o contribuinte e derrama dinheiro para o Congresso. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso trabalho, ajudar o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos. Seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição você já sabe, né? Tem o nosso Twitter, o nosso X, ou você pode encontrar a gente por lá também pelo @BrasilNoticia, sem S, 83. Bom, vamos à matéria, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra seu primeiro ano de mandato com mais medidas provisórias MPS que perderam, olha só, que perderam validades do que aprovadas no Congresso Nacional. Desde 2003, quando o petista tomou posse para seu primeiro mandato, apenas em 2019 e 2020 com Jair Bolsonaro PL e em 2023 o presidente da República fechou o ano com menos MPS aprovadas do que caducadas. Neste último caso, porém, a proporção é bem maior, quer dizer, Bolsonaro teve uma quantidade também, mas a de Lula superou. Bom, levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo mostra que até o dia 20 de dezembro, Lula viu 20 medidas provisórias perderem a validade e apenas 7 serem aprovadas pelos parlamentares, né? Em 2020, 54 MPs assinadas por Bolsonaro perderam validade antes que fossem analisadas pelo Congresso. Outras 53 foram aprovadas pelos parlamentares e sancionadas pelo então chefe do Executivo. Em 2019, a proporção foi semelhante. 23 medidas provisórias caducaram antes de serem votadas e 22 foram aprovadas. Ou seja, no caso de Bolsonaro ficou praticamente meio a meio, mas no caso de Lula, mais de 70%. Ou seja, né, no caso de Bolsonaro ainda teve um equilíbrio. No governo Lula, os altos funcionários federais ou de estatais ganham bem mais em termos de renda salarial do que os servidores humildes de municípios pobres. Opa! Desculpa aí, gente, eu li aqui um negócio que não era pra ler. Aqui é uma matéria no meio da... Eu não sei porque você coloca esses negócios aqui no meio e eu acabei me perdendo aqui, ó. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Espera aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê aqui? Aqui, pronto. Achei aqui, gente. Não, porque tem uma parte que entrou no meio aqui. Eu tenho que instalar de volta um negocinho, um plugin aqui, que ele tira esses negócios e fica só matéria pura. Em todos os outros anos, de 2013 a 2018 e de 2021 a 2022, os presidentes da República conseguiram aprovar mais MPs no Congresso, mesmo com bases parlamentares frágeis em alguns momentos. Normas editadas com força de lei pelo presidente da República, as medidas provisórias são previstas em situações de relevância e urgência. Não é incomum o executivo ser alvo de críticas pelo excesso de uso do instrumento. No apagar do primeiro ano do terceiro mandato de Lula, a publicação da MP, ela tinha que aparecer aqui, é óbvio, que dá fim à desoneração da folha de pagamento para 17 setores que mais empregam no país, provocou críticas e protestos do setor produtivo e da classe política.
o Congresso havia prorrogado a desoneração até 2027. Bom, a medida provisória foi anunciada na quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e publicada na sexta, último dia útil do ano, no Diário Oficial da União. Ela deve projetar embate entre executivo e legislativo no início de 2024. Vai dar briga. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, afirmou que a medida provisória causou estranheza e que o seu teor legal será analisado. Podem derrubar, gente. Tá? O Congresso tem esse poder de derrubar a medida provisória do Haddad aí. Né? Rito das MPs no Congresso. Bom, concedidas pelo poder público para atrair empresas ou estimular empreendimentos já existentes, né? Vamos lá. O baixo número de medidas provisórias que tiveram aval dos parlamentares neste primeiro ano do terceiro mandato de Lula se explica, em grande parte, pela disputa no legislativo em torno do rito de tramitação das MPs. Pela Constituição, as medidas provisórias precisam ser analisadas por comissões mistas para somente então serem encaminhadas primeiro à Câmara dos Deputados e depois ao Senado Federal. As relatorias nos colegiados mistos são alternadas, uma MP relatada por um deputado e a seguinte por um senador, visando dar equilíbrio de protagonismo às duas casas. A escolha do relator na comissão mista é importante porque empodera o parlamentar definido para negociar com o governo e com seus pares. Bom, fator Arthur Lira. Eita, meu pai. Vamos lá, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, e líderes da casa próximo a ele se recusaram a indicar integrantes de diversas comissões mistas. Lira também avisou ao governo que não pautaria algumas MPs para votação no plenário da Câmara, orientando que as propostas fossem reencaminhadas como projetos de lei. Bom, diversas proposições passaram por esse entrave no Congresso. A MP que tratava da tributação de offshores, por exemplo, teve de ser enviada novamente ao Legislativo no formato de projeto de lei. O mesmo ocorreu com a proposta que retomava o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O efeito prático foi que o governo Lula perdeu tempo de debate dos assuntos e teve de lidar com as negociações pontuais com líderes da Câmara e do Senado em relação aos temas. Para evitar desgastes, principalmente com Lira, em quase todas as oportunidades o Palácio do Planalto preferiu atender aos pedidos e enviar os projetos de lei ao Legislativo, ou seja, a negociação. Tutuzinho, cai dinheiro ou tira a ministra e põe nome do centrão lá dentro. As negociações, ou atende ou não vai. Uma das únicas vezes em que o governo bateu o pé e insistiu na tramitação de uma medida provisória foi com a mudança nas subvenções do ICMS, aprovada no Senado em dezembro e enviada à sanção presidencial. O motivo, como a regra de tributação foi instituída por meio de medida provisória, não teria de passar por um período de quarentena antes de entrar em vigência. Se fosse aprovada por meio de um projeto de lei, só valeria a partir de abril e o governo petista perderia a nova arrecadação nos primeiros meses de 2024. Medidas provisórias rejeitadas. Vamos saber quais são as medidas que foram pro buraco. Bom, cadê? Deixa eu ver. Em seu primeiro mandato, Lula teve de enfrentar outro tipo de resistência do Congresso. Em 2006, 20 medidas provisórias assinadas pelos petistas foram rejeitadas pelos presidentes do Congresso. À época, estiveram à frente do Legislativo, naquele período, os senadores José Sarney, MDB, e Renan Calheiros, MDB, Alagoas, que tinha uma postura de independência em relação ao PT. Hoje é aliado do PT, o Renan. Né? Mesmo assim, a maioria das vezes, não havia resistências por parte dos parlamentares com o instrumento legislativo da medida provisória. Lula teve 160 MPs aprovadas nesse período. Oh my God, um bocado bom, hein? Nos últimos anos, porém, tornou-se mais frequente o Congresso deixar de analisar medidas provisórias assinadas pelo presidente da República.
Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff viu 14 MPs suas perderem validade antes de serem votadas. Em 2017, com Michel Temer, MDB, esse número aumentou ainda mais, foram 23. Além do fortalecimento do Congresso nos últimos anos, com cada vez mais espaço no orçamento da União por meio de emendas parlamentares, outro motivo para esses altos números de MPs que perdem validade antes de serem votadas está nas aberturas de créditos extraordinários, né? Ou seja, eles passam a ter acesso a mais dinheiro e aí impõem dificuldades, né? De 2017 até hoje, por exemplo, 62 das 175 medidas provisórias que perderam validades diziam respeito a esses créditos. Na prática, uma vez que os recursos são destinados, as medidas provisórias ficam sem função e não precisam mais virar lei. Nas 2 últimas décadas, foram constantes as queixas e os embates envolvendo o número de medidas provisórias enviadas pelo Executivo ao Legislativo. O uso abusivo do instrumento já foi denunciado por autoridades dos outros poderes ao longo dos últimos anos, em diferentes governos. Né? Bom, em 2017, na gestão Temer, o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a anunciar que não votaria mais este instrumento no plenário da casa. Já em 2008, durante o segundo mandato de Lula, o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, criticou o que chamou de excesso de medidas provisórias e trancamento de pautas no Congresso. Pois é, mas as coisas mudaram, né? Os tempos mudam, os ministros... Quer dizer, não mudam, mudam só o pensamento. À época, o então presidente do STF defendeu a fixação de um número que limitasse a edição de MPs pelo Executivo. É como se estivéssemos numa roleta russa com todas as balas no revólver, comparou Gilmar na ocasião. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Tá aí a matéria, né? Negócio não anda bom para o governo Lula, não, né? Pelo menos as coisas têm apertado. Você vê, ele ganhou até de Bolsonaro nessa questão. Bolsonaro ainda teve mais medidas provisórias aprovadas do que ele. O negócio não anda bem, não, para Lula, né? Isso mostra o enfraquecimento do governo Lula, né? Bom, vamos aqui para os comentários para a gente finalizar a matéria. Rosas Petúnia, minha amiga, olha ela aqui comentando, deixa eu ver aqui. Fagundes, 2024 vai ser pior. Pois é, infelizmente, minha amiga, vamos torcer para não, né? Mas as coisas se encaminham para isso, Rosa. Lula aumenta gastos com diária de ministros em 42%, né? Enquanto isso, vamos cortando outros benefícios, né, do povo e assim vai. Deise Laura comentando aqui. Deixa eu ver. Quadrilha, ela colocou aqui no vídeo. Centrão reage após Haddad passar por cima do Congresso, né? Tá aí marcado. E finalizando, Deise Laura comentando aqui, deixa eu ver. Ali ela corrigiu, ela escreveu quadrilha, faltando um pedaço, né? Centrão reage, a Haddad a passar por cima do Congresso. Tá aí. Valeu, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui!